Hoje eu quero falar a respeito do Felipe Melo. Volante, 41 anos de idade, pode fazer também uma função como zagueiro, que não continuou no Fluminense para essa temporada de 2025. E vi alguns torcedores do Remo perguntando nas redes sociais, na página do clube, outras postagens também no Instagram, se o Felipe Melo poderia ser uma boa para o Remo, né, que se prepara também para a Série B deste ano, com o Leão já contratando alguns nomes já conhecidos no futebol brasileiro. É o caso, por exemplo, do Pedro Rocha, recentemente do Felipe Viseu, também do Dodô, meio-campista, com nomes já renomados. O Felipe Melo seria essa escolha para esta função de um primeiro volante? Eu vejo que é sim necessário, tá? A chegada de mais um jogador nessa característica. Tem o Pedro Castro, que pode fazer essa função de um pé de ferro. O Denner é mais um camisa 8, o Giovanni Pavani também. O Dodô é aquele camisa 10, né? O Guti ainda é um garoto muito jovem, acho que não dá pra gente cobrar uma titularidade na Série B. Então o Remo ele precisa sim, na minha opinião, de pelo menos mais um volante pé de ferro e um outro camisa 10, não tão caro quanto o Dodô, mas talvez um aposta, um nome mais jovem, enfim, para testar no Campeonato Paraense e ter mais opções também para o Rodrigo Santana. Felipe Melo, claro, seria sim um nome interessante. Não é um jogador que tem um histórico de lesões muito grande. Nessa temporada ele jogou um pouco menos, né? Foram 23 partidas, ficou mais no banco de reservas. No ano passado, né? Aliás, no ano de 23, foram 47 jogos com 3 gols marcados. O que eu vi de informação, né? Inclusive nesse portal Eu Sou Verdão, garantiu que o jogador recebe algo na faixa ou recebia, de R$500 mil mensais no Fluminense, enquanto o salário dele no Palmeiras girava na casa de mais ou menos R$600 mil mensais. Tá? Então, segundo informações do Jorge Nicola, né, ele teve esse contrato de 500 mil por mês, e no Palmeiras, aliás, o salário dele era de 700 a 800 mil mensais, também segundo informações do Jorge Nicola. Então, é sim um jogador caro, claro, terá uma redução salarial para o ano que vem, mas duvido muito que o Felipe Melo aceitaria, por exemplo, um convite de outro clube com um salário inferior a 250, 200 mil mensais. Aqui está o mapa dele de movimentação nesta última Série A, jogando até mesmo mais como um zagueiro pelo lado esquerdo. Se fosse para o Felipe Melo atuar como zagueiro no Remo, hoje eu penso que o Leão está até que bem servido. Para começar a temporada, minha zaga seria com o Reinaldo pela esquerda e o Ivan Alvarinho pelo lado direito. Ainda falta outros nomes. Eu vejo que o Remo aposta muito na zaga. Tá? O Lucão, por exemplo, que veio do futebol asiático, é um nome que eu não coloco tanta expectativa assim. O Rafael Castro teve boas atuações no ano passado, mas também não é um nome assim que eu exijo uma titularidade na segunda divisão. Tá? Aqui está o mapa do Felipe Melo, na temporada de 2023. Acho que o último ano dele jogando mais no meio de campo aconteceu em 2022. Naquela época, já defendendo o clube carioca. Pode deixar a sua opinião se você aprovaria, por exemplo, uma chegada do multicampeão Felipe Melo no clube do Remo e quais as posições você enxerga com maior necessidade a chegada de novos reforços, já avisando o início do Parazão. O vídeo de hoje para falar sobre a temporada de 2025 no Remo, que para mim já começou com um pé direito. É claro que entre a teoria e a prática existe um meio termo em relação a isso, um caminho a ser percorrido dentro de campo, a questão de entrosamento, a ideia de jogo também do técnico Rodrigo Santana para a próxima temporada, mas as contratações até aqui do Remo, elas dão uma confiança, um alerta, né, para o seu torcedor no aspecto positivo, independente de qual clube fosse esse. E é ainda mais impressionante por ser uma equipe que acabou de subir da Série C do Brasileirão. Tá? Não quer dizer que é garantia de nada, não estou dizendo também que o Remo não tenha condições disso, não é isso. Mas a dificuldade que você logo no primeiro ano, em fazer um elenco competitivo. Às vezes, nem tanto pelo aspecto financeiro, claro, ele é sim muito importante, mas muitas das vezes também, eu vou dizer quase que todas as vezes, é pela falta de planejamento e de entendimento da temporada. Para mim, a diretoria do Remo ela fez uma coisa que há um certo tempo eu não via no clube, que é a chegada de jogadores principais ainda no final do ano anterior, e eu sempre bati na tecla em relação a isso. A coisa que eu mais odeio no futebol brasileiro, principalmente para os clubes médios, né? O Palmeiras, por exemplo, não costuma fazer isso, o Flamengo, um Atlético Mineiro, um São Paulo, um Grêmio, um Cruzeiro, só que aquele discurso de deixar as principais contratações após o campeonato estadual.
Isso para mim é errado, porque você perde esse momento da temporada onde grande parte dos jogadores estão livres, né, estão livres no mercado da bola, e que você vai conseguir negociar por um valor menor. Além, claro, de dar uma possibilidade para o seu técnico de já conhecer esses atletas, fazendo uma boa pré-temporada, ajustando-se no planejamento, no entrosamento e já começando a Série B com o pé direito. O Remo, em relação de elenco até agora, eu vejo que se credencia sim para ser um dos candidatos ao acesso no ano que vem, por conta dos fortes de elenco. É claro, o Remo também tem uma camisa pesada, uma torcida apaixonada, um clube que precisa retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, só que não é tão simples assim você competir financeiramente com clubes que passaram muitos anos na Série A nos últimos anos, como por exemplo o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Goiás, até mesmo o Avaí, que é um clube que até menor do que o Remo, mas que tem passagens, né, na Série A muito bem sucedidas nas últimas temporadas, pelo menos consegue subir da Série B para a Série A, e isso faz diferença no seu caixa. Então, você precisa ter uma organização muito grande, logo no começo de temporada, e saber aonde está pisando. Acho que a diretoria do Remo, ela tem sim uma noção do que é certo e errado, pelo menos isso. Para o ano que vem, as renovações também contratuais, elas chamam a atenção. O Remo, basicamente, ele conseguiu renovar com quase todos os seus destaques. Tem o Diogo Batista também, eu tenho até que atualizar em relação a essa história. Acho que seria um bom lateral para seguir no clube. Mas, por exemplo, o Sábio, acho que é um bom lateral esquerdo para a segunda divisão. As outras renovações também do goleiro Marcelo Rangel, é experiente. O Giovanni Pavani no meio de campo. Além do Jadros, né, para mim acho que a principal delas, para o meio de campo, para a meia direita, tanto faz, é um jogador multifunções, mas eu prefiro ele na meiuca mesmo. E o Ítalo também, mesmo não tendo feito uma Série C espetacular, acho que é um jogador que dá assim para somar na composição do elenco para a Série B. Então assim, para o Campeonato Paraense, eu acho que esse elenco do Remo é assim muito interessante. Daqui a pouco eu falo sobre o que seria uma boa temporada em termos de títulos, né, de participações no Remo no ano que vem. Mas em termos de apenas olhando o plantel hoje, para a Série B, eu ainda buscaria, vamos lá, acho que um zagueiro pelo lado direito, ainda não tem essa confiança no Lucão, é bom, né, esperar o campeonato acontecer também, mas eu contrataria mais um zagueiro pelo lado direito do campo para ser um titular, mais um lateral direito, também penso que é importante. No meio de campo, acho que o Remo está assim bem servido, talvez mais um outro segundo meio-campista para a composição do seu elenco. E no ataque, eu tentaria trazer pelo menos um centroavante, tá? Mais um centroavante e um ponta. Se o Allan Kardec for contratado, né, segundo informações do jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal Mais, o jogador tem sim já um encaminhamento com o Leão. Se ele for contratado, acho que esse problema já é resolvido. Mas, caso ele não seja contratado, ainda vejo com bons olhos a chegada de um centroavante e de um ponta, tá? Para a composição do seu elenco para o ano que vem, apesar que o Remo acho que está até bem servido, né, nessa posição. Tem o Adailton, acho que é uma aposta interessante vindo do Japão. Também o Maxwell fez uma boa Série B pelo Operário. E o Pedro Rocha, que é o principal nome, né, até o presente momento anunciado. Outros jogadores que têm um acerto, né, o zagueiro Reinaldo também, segundo informações do Chaves Emista, acho que é um zagueiro também para chegar e fazer muito bem essa função do lado esquerdo, principalmente se não tiver contusões. O Ivan Alvarinho também eu gosto, desse zagueirão destro, pode ser esse zagueiro pelo lado direito também do campo, enfim, o time do Remo é sim bom, ele dá uma cara e uma expectativa para o seu torcedor muito grande, já para o começo de 2025, e acho que a diretoria merece os parabéns pela observação de mercado e pela coragem de trazer alguns jogadores acima da média para um clube que acabou de chegar da Série C do Brasileiro. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair.